Era uma noite de dezembro, e o ar estava impregnado com o cheiro doce das decorações de Natal. Eu estava a caminho do jantar de amigo secreto do trabalho, quando algo me acertou como um soco no estômago: o presente. Eu tinha esquecido o presente na cozinha. O trânsito caótico de sexta-feira tornou a decisão mais difícil, mas não podia aparecer de mãos vazias. Suspirei, fiz uma curva arriscada e voltei para casa. Ao estacionar na garagem, notei que a janela da sala estava aberta. Não era comum deixarmos as janelas assim, especialmente com o frio que fazia. Entrei rapidamente, pensando apenas no presente, mas fui imediatamente envolvido por uma sensação estranha. O ambiente estava quieto, silencioso demais. Meu coração disparou ao ouvir um barulho abafado vindo do sótão, um espaço que ninguém subia há anos. Algo estava errado, e eu sabia que precisava descobrir o que era. Com o coração acelerado e o presente esquecido de novo na entrada, peguei a lanterna e comecei a subir as escadas estreitas que levavam ao sótão. A cada degrau, o som se tornava mais claro. Era como um choro contido, abafado pelo tempo. Quando abri a porta, o que vi me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre minha própria vida. O sótão estava mais empoeirado do que lembrava, mas o som continuava ali, vindo de um canto escuro. Movi algumas caixas e encontrei um velho gravador. Era dele que o som saía. Tremendo, apertei o botão de pause e percebi que havia várias fitas empilhadas ao lado. Todas tinham etiquetas com datas que remontavam a décadas, bem antes de eu nascer. Com a curiosidade sobrepujando o medo, levei o gravador para a sala. A primeira fita que ouvi começou com uma voz que reconheci de imediato. Era minha mãe, mas a gravação parecia antiga. Sua voz estava embargada, carregada de emoção. Se você está ouvindo isso, significa que finalmente encontrou os segredos que guardei por tantos anos. Meu coração quase parou. O que minha mãe estava escondendo? Ela havia morrido quando eu tinha 12 anos, e meu pai nunca falou muito sobre ela. Apertei o play novamente, e a revelação que veio em seguida me deixou paralisado: você tem um irmão. Passei a madrugada inteira ouvindo as fitas. Minha mãe falava sobre um filho que ela teve antes de conhecer meu pai. Um menino chamado Lucas, que foi colocado para adoção porque ela acreditava que não poderia criá-lo sozinha. Ele era tão pequeno, dizia a gravação. Mas eu não tinha outra escolha. Não queria que ele crescesse em meio à pobreza e à solidão. As palavras dela ecoavam na minha mente como um trovão. Eu tinha um irmão. Um irmão de quem nunca soubera, e que provavelmente também não sabia de mim. As fitas continuavam, detalhando como minha mãe tentava acompanhá-lo à distância, através de uma agência de adoção. Mas, eventualmente, ela perdeu contato. Olhei para a janela, onde o amanhecer começava a surgir. Uma nova sensação tomou conta de mim: a necessidade de encontrar Lucas. Ele era uma parte de mim que faltava, um elo perdido em nossa família. Mas como começar uma busca como essa? Passei os dias seguintes obcecado em encontrar pistas sobre Lucas. Rebusquei papéis antigos, procurei em arquivos digitais e até contratei um detetive particular. Meu pai, quando confrontado, admitiu que sabia do segredo, mas nunca teve coragem de falar sobre isso. Eu respeitei a decisão da sua mãe, disse ele, com os olhos baixos. Mas talvez tenha sido um erro. Finalmente, uma pista apareceu. Uma carta antiga estava entre os papéis no sótão, com um endereço que parecia ser de Lucas. Não era recente, mas era um começo. Peguei o carro e dirigi até lá, com a ansiedade queimando meu peito. O bairro era humilde, e a casa parecia desgastada pelo tempo. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu. Desanimado, deixei um bilhete na caixa de correio com meu número de telefone. Voltei para casa sentindo que o chão havia desaparecido sob meus pés. E se Lucas não quisesse me conhecer? Ou pior, e se ele não estivesse mais vivo? 2 dias depois, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô, disse eu, com a voz trêmula. Você é o cara que deixou o bilhete na minha casa? Perguntou uma voz masculina, desconfiada. Sim, sou eu.
Meu nome é Ricardo. Acho que sou seu irmão. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Finalmente, ele respondeu: precisamos conversar. Encontre-me no parque ao lado da casa amanhã, às 3. O tom dele era cauteloso, mas havia algo ali, uma curiosidade, talvez. Passei a noite inteira ensaiando o que dizer, mas quando o dia chegou, minhas palavras desapareceram. Lucas era alto e tinha um olhar que me lembrou imediatamente de nossa mãe. Ele parecia tão nervoso quanto eu. Sentamos em um banco e, com o passar dos minutos, as barreiras começaram a cair. Contei a ele sobre as fitas, sobre nossa mãe e como eu havia descoberto tudo. Ele ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Eu sabia que era adotado, disse Lucas, finalmente. Mas nunca imaginei que tinha uma família por aí. Ele contou sobre sua vida, sobre as dificuldades e as alegrias que teve ao ser criado por uma família amorosa, mas pobre. Sempre senti que algo faltava, confessou ele, com os olhos brilhando. Agora entendo o que era. A conexão entre nós foi imediata, como se o destino tivesse esperado o momento certo para nos unir. Decidimos continuar conversando e trocar histórias, preenchendo as lacunas de nossas vidas. Ele pediu para ouvir as fitas, e eu prometi levá-las. No fundo, algo me dizia que essa era apenas a primeira parte de nossa jornada. Havia mais verdades a serem descobertas, mais segredos guardados pela poeira do tempo. Lucas estava sentado no sofá da minha sala, segurando o gravador como se fosse um tesouro. Havia uma expressão de curiosidade e nervosismo em seu rosto. Apertei o botão de play, e a voz da nossa mãe ecoou novamente, carregada de emoção. Lucas, se algum dia você ouvir isso, quero que saiba que nunca deixei de pensar em você. Ele apertou os olhos, tentando conter as lágrimas. Mas foi a próxima gravação que nos deixou perplexos. Há algo que nunca contei nem ao seu pai, continuou a voz. A escolha que fiz de entregá-lo foi mais complicada do que você imagina. E há uma pessoa que talvez possa responder às perguntas que você tem, minha irmã, Mariana. Mariana. O nome pairava no ar como uma sombra. Eu mal conseguia respirar. Minha mãe nunca mencionou essa irmã antes, nem em histórias casuais. Lucas me olhou, confuso. Ela tinha uma irmã. Isso significa que temos uma tia, ou mais segredos escondidos. A revelação era um novo mistério a ser desvendado. Lucas estava sentado no sofá da minha sala, segurando o gravador como se fosse um tesouro. Havia uma expressão de curiosidade e nervosismo em seu rosto. Apertei o botão de play, e a voz da nossa mãe ecoou novamente, carregada de emoção. Lucas, se algum dia você ouvir isso, quero que saiba que nunca deixei de pensar em você. Ele apertou os olhos, tentando conter as lágrimas. Mas foi a próxima gravação que nos deixou perplexos. Há algo que nunca contei nem ao seu pai, continuou a voz. A escolha que fiz de entregá-lo foi mais complicada do que você imagina. E há uma pessoa que talvez possa responder às perguntas que você tem, minha irmã, Mariana. Mariana. O nome pairava no ar como uma sombra. Eu mal conseguia respirar. Minha mãe nunca mencionou essa irmã antes, nem em histórias casuais. Lucas me olhou, confuso. Ela tinha uma irmã. Isso significa que temos uma tia, ou mais segredos escondidos. A revelação era um novo mistério a ser desvendado. Foi Lucas quem encontrou o primeiro indício sobre Mariana, um endereço em uma cidade pequena a algumas horas de onde morávamos. Pegamos o carro no dia seguinte, com uma mistura de ansiedade e incerteza nos acompanhando durante todo o trajeto. O silêncio no carro era carregado, cada um de nós perdido em pensamentos sobre o que esse encontro poderia significar. A casa de Mariana era simples, mas bem cuidada. Flores coloridas decoravam o jardim, sugerindo um toque de carinho que contrastava com a nossa tensão. Quando ela abriu a porta, seu olhar de surpresa foi imediato. Mariana era o espelho mais velho de nossa mãe, e a semelhança nos atingiu como um golpe. Quem são vocês? Perguntou ela, confusa. Lucas deu um passo à frente. Meu nome é Lucas, e acho que sou seu sobrinho.
Precisamos conversar sobre minha mãe, Ana. As palavras pareciam acender algo em Mariana. Ela ficou imóvel por um momento, como se o nome tivesse despertado memórias enterradas. Então, com um suspiro pesado, nos convidou a entrar. Mariana nos conduziu a uma sala acolhedora, onde fotos antigas enfeitavam as paredes. Ela parecia hesitante, mas havia um brilho de curiosidade em seus olhos. Ana era minha irmã mais nova, começou ela. Mas não falamos nos últimos anos antes de sua morte. Perdemos contato por motivos complicados. A pausa em sua voz foi suficiente para nos deixar à beira da expectativa. Minha mãe gravou fitas onde mencionava você, expliquei. Ela disse que você poderia saber mais sobre a adoção de Lucas. Mariana pareceu surpresa, mas logo seus olhos se suavizaram. Ah, então ela contou a verdade. Eu sempre me perguntei se ela teria coragem. Seu tom estava repleto de uma mistura de amargura e melancolia. Ela olhou diretamente para Lucas. Sim, eu sabia sobre você. Ana me contou na época, mas pediu que eu nunca interferisse. A revelação era um choque. Mariana explicou que, enquanto Ana lutava para criar Lucas sozinha, ela tentou ajudá-la a encontrar um caminho melhor. Eu sugeri a adoção. Achei que era o certo, mas Ana sempre carregou essa culpa. Ela nunca quis se separar de você, Lucas. Foi a decisão mais dolorosa da vida dela. Mariana fez uma pausa, parecendo pesar cada palavra antes de continuar. Mas há algo mais que você precisa saber. Mariana se levantou e foi até um armário antigo. De lá, tirou um envelope amarelecido e o entregou a Lucas. Ana escreveu isso para você. Acho que estava esperando o dia em que vocês se reencontrassem. Lucas pegou o envelope com as mãos tremendo. Dentro havia uma carta. Ele começou a ler em silêncio, e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Lucas segurava a carta como se fosse um fragmento precioso do passado. Suas mãos tremiam, e as palavras escritas pela nossa mãe pareciam ganhar vida à medida que ele lia em voz alta. Meu querido Lucas, se você está lendo isto, significa que o destino finalmente nos uniu de alguma forma. Por favor, saiba que nunca houve um dia em que eu não pensasse em você. A carta era uma confissão crua e emocionante. Ana explicou em detalhes o que a levou a tomar a decisão de entregá-lo para adoção, ressaltando o amor que sentia por ele, mesmo à distância. Eu era jovem, sozinha, e cheia de medos. Achei que estava fazendo o melhor para você, mas nunca parei de me perguntar se estava errada. As palavras pareciam pesar em cada um de nós enquanto Lucas lia, sua voz embargada de emoção. Mariana se manteve em silêncio, seus olhos fixos no chão. Eu tentei convencê-la a ficar com você, confessou ela, quando Lucas terminou de ler. Mas Ana era teimosa. Achava que você merecia mais do que ela poderia oferecer. Isso nos separou, de certa forma. Eu não conseguia perdoá-la por desistir de você. A revelação trouxe um misto de tristeza e alívio. Agora, o quadro começava a se completar. Ana também mencionava na carta um pequeno caderno que havia deixado com Mariana. Ali estão minhas memórias, os momentos que guardei para que você, um dia, pudesse me conhecer melhor. Mariana levantou-se novamente, desta vez para buscar o caderno, que estava guardado em um baú. Era um objeto simples, de capa azul desgastada, mas parecia conter um mundo dentro de suas páginas. Lucas abriu o caderno, e imediatamente seus olhos foram atraídos para desenhos infantis e pequenas anotações. Seu primeiro sorriso, dizia uma nota ao lado de um rabisco que representava um bebê. A primeira vez que você riu para mim. Era evidente que, mesmo depois de entregá-lo, Ana tentava manter Lucas vivo em sua memória. Ele virou página após página, absorvendo cada detalhe. Enquanto isso, Mariana começou a falar sobre as dificuldades que enfrentaram na infância. Ana e eu crescemos em um lar complicado. Nossa mãe era ausente, e nosso pai, bem, ele era difícil. Acho que parte da razão pela qual Ana lutou tanto foi porque ela queria quebrar o ciclo. Queria que você tivesse uma vida melhor do que a que tivemos.
Suas palavras revelavam ainda mais sobre a força de Ana, mas também explicavam os fantasmas que ela carregava. Quando o sol começou a se pôr, a sala estava tomada por uma atmosfera de compreensão mútua. Lucas fechou o caderno com cuidado, como se estivesse guardando uma peça do quebra-cabeça que finalmente encontrara. Eu achava que ela tinha me abandonado, disse ele, a voz embargada, mas agora vejo que foi o maior ato de amor dela. Mariana assentiu, seus olhos marejados. Ela nunca te abandonou, Lucas. Ela apenas escolheu o que achava ser melhor para você, mesmo que isso significasse partir o próprio coração. Ricardo, que até então permanecerá em silêncio, finalmente falou. Lucas, nós dois fomos criados por Ana, de formas diferentes. Acho que isso nos torna parte dela, de um jeito que ninguém mais entenderia. Lucas passou a semana seguinte mergulhado no caderno e na carta. Cada página o conectava mais profundamente com Ana, ajudando-o a compreender os sacrifícios e as motivações dela. Eu achava que sabia tudo sobre minha vida, ele disse durante uma de nossas conversas, mas agora percebo que só conhecia metade da história. Sua voz era serena, mas carregada de emoção. Pela primeira vez, ele parecia em paz com o passado. Decidimos juntos que era hora de levar essa nova parte da história para outra pessoa importante, a mãe adotiva de Lucas. Ele hesitava em como ela reagiria, mas sabia que precisava ser honesto. Ela é uma boa mulher, disse Lucas, com um sorriso pequeno. Ela sempre foi transparente sobre minha adoção. Acho que ela vai entender. Quando chegamos à casa da mãe adotiva de Lucas, fomos recebidos com um abraço caloroso. Lucas compartilhou tudo, a carta, o caderno, e até as fitas. Para nossa surpresa, ela chorou ao ouvir sobre Ana. Eu sempre me perguntei quem era a mulher que trouxe Lucas para este mundo, disse ela, enxugando as lágrimas. Agora sei que ela era alguém muito especial. O reencontro não apenas trouxe clareza para Lucas, mas também criou um novo elo entre ele e sua mãe adotiva. Ela te deu para mim, disse ela, segurando a mão dele. E agora, sei que parte dela sempre estará com você. Lucas assentiu, os olhos brilhando de gratidão. E eu vou honrar as duas, ele respondeu, com a voz firme. Enquanto Lucas fechava essa parte de sua história, percebi que havia algo mudado nele. Ele já não era mais o homem desconectado e cheio de perguntas que conheci no parque. Agora, havia um brilho de determinação, uma aceitação que irradiava dele. Eu finalmente sinto que tenho uma história completa, ele disse, enquanto caminhávamos para o carro. De volta à casa de Mariana, decidimos organizar uma reunião para celebrar nossa nova família. Convidamos nosso pai, Mariana, a mãe adotiva de Lucas, e até amigos próximos. Foi uma noite de histórias, risos e memórias compartilhadas. Pela primeira vez, parecia que todas as peças estavam onde deveriam estar. Antes de irmos embora, Lucas fez um último pedido. Quero visitar o túmulo de Ana, ele disse, com um tom de reverência. No dia seguinte, fomos até o cemitério. Ele deixou flores no túmulo dela e ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz era cheia de emoção. Obrigado por nunca desistir de mim, mesmo de longe. Agora eu entendo o que você fez. E eu te amo por isso. Enquanto voltávamos, a luz do sol começava a desaparecer no horizonte, mas dentro de nós havia uma sensação de renovação. O ciclo havia se fechado, e a dor do passado havia se transformado em força para o futuro.